Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. É uma alegria ter você aqui conosco no retiro mensal da comunidade Bom Pastor. Eu sou Simone Defante e antes de nós iniciarmos este momento, preparando o nosso coração para a primeira pregação, nós gostaríamos de orientar vocês, queridos, a se inscrever, ativar o sininho. Mas por que, Simone? Porque todas as vezes que você se inscreve, que você ativa o sininho, que você participa do chat, dá um joinha ou não joinha, essas mídias sociais compreende que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo é relevante e envia para muitas pessoas. E não somente para pessoas que, como nós, como você, busca o evangelho na internet, busca a palavra de consolo, de esperança na internet, mas sim para muitas pessoas, para qualquer pessoa. Então, amados, é uma forma de nós evangelizarmos. Nós percebemos que você que caminha conosco nos retiros, no grupo de oração, na vigília, muitas vezes esquece de fazer esse engajamento, de fazer esse envolvimento, essa participação, de ter essa participação nos nossos eventos online. Com isso, vamos atingir mais pessoas. O Evangelho do Senhor vai alcançar mais pessoas. Assim como o meu coração se alegra, o meu coração preenche, fica preenchido com a palavra de amor que o Senhor tem revelado a nós. Outros irmãos também terão essa oportunidade se você fizer isso. Lembrando que os nossos endereços sociais, das mídias sociais, é Com Bom Pastor. Com Bom Pastor YouTube, Instagram, Facebook. E para encerrar esse informativo de orientações, queridos, nós temos o nosso WhatsApp, que é o 021 9848 99624. 9848 99624. É muito importante você enviar o teu pedido de oração, o seu testemunho, porque neste contato nós vamos ficar interligados com vocês, com a intercessão, pedindo a Deus, clamando ao Senhor pela sua intenção, pela tua causa, e também receber o teu testemunho, o que o Senhor fez na tua vida, através dessa evangelização, que é a comunidade Bom Pastor. E agora vamos iniciar. O tema do nosso retiro é o retiro do quarto domingo da Páscoa, né? Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Neste mês, nós vamos fazer a pregação, primeira pregação agora, nesta hora, 15, depois 16 e em seguida às 17 horas. Lembrando, mais uma vez, que tudo fica registrado, tudo fica gravado. Se você não puder caminhar conosco nessas 3 horas seguidas, não tem problema, porque você vai poder ver, rever, quantas vezes você quiser. Então vamos. Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Prepare aí, pega a sua Bíblia, seu caderninho para anotar, porque o Senhor tem muitas coisas a falar ao nosso coração neste dia. Sonda-me, Senhor, vê meu coração. Eu sou teu filho, escuta-me. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Abba,
sozinho nada serei, em ti me apoiarei. Eu sou teu filho, abraça-me. E na minha dor, paz encontrarei, paz encontrarei. Eu sou teu filho, cura-me. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba. Abba, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Abba, Abba. E para encerrar esse momento de preparação, nós já agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e agradecemos pela vida do Padre Sérgio, que irá pregar para nós nesta primeira partilha. Padre Sérgio Luiz. Obrigado, Senhor, por esse imenso amor. Somos teus filhos, aleluia. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, 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 Pai, Abba, Pai, Abba, Abba, Abba. Fica conosco. Olá, amigos da comunidade Bom Pastor, queridos irmãos que participam desse momento de retiro, de recolhimento. E eu costumo dizer que o recolhimento, o retiro dentro desse tempo pascal, ele tem uma característica um pouco diferente, por exemplo, de fazermos um retiro no tempo da Quaresma. Na Quaresma, nós nos situamos na perspectiva do deserto. Agora, neste tempo que nós estamos da Páscoa, nós nos colocamos no cenáculo. Então, ao partilhar um pouquinho da palavra com você nesse final de semana em que nós celebramos o chamado Domingo do Bom Pastor, dia de nós rezarmos por todas as vocações, em especial é uma jornada de oração pelas vocações sacerdotais. Vamos pedir ao Senhor que nos dê pastores de acordo com o seu coração, que realmente possam expressar esse pastoreio como Ele mesmo exerceu. Mas vamos fazer nós mesmos a experiência do pastoreio de Jesus em nossas vidas. Mas já nesse início, eu quero convidar você a colocar-se na perspectiva do cenáculo. Como nos Atos dos Apóstolos, ali se dizia que eles subiam, iam ao quarto de cima e ali eles se mantinham em oração. Vamos, nesse momento, pela virtude do Espírito Santo, vamos fazer um exercício espiritual
para nos predispormos àquilo que o próprio Espírito quer realizar, quer fazer na nossa vida, quer nos levar a esse lugar de intimidade, lembrando que agora o cenáculo já não é mais um lugar físico, é um lugar espiritual, é um lugar de ser. Vamos fazer isso? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Imagine-se subindo esses degraus ao quarto de cima. Degrau após degrau. E você vai se interiorizando mais e mais. Ao chegar ao andar de cima, você visualiza uma grande sala. Ali naquela sala ainda está a mesa em que Jesus tomou o pão, abençoou-o e disse: é o meu corpo. Tomando o cálice da bênção, ele então diz: é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado por vós. Ali, com os discípulos, como igreja, deixando-nos tocar, cuidar pelo zelo do bom pastor, que ao ressuscitar não se distanciou dos seus discípulos, esteve próximo, e o Espírito Santo já estava trabalhando no coração deles, como também está operando, está trabalhando no nosso coração. Eis aqui, ó Espírito de Deus, o coração, a vida de cada um, neste cenáculo em que estamos, vem trazer o cuidado do bom pastor. Vem curar as nossas feridas, vem amorizar o nosso coração, vem dissolver tudo aquilo que não é de Deus, vem verdadeiramente nos configurar como servos, mas, sobretudo, realçando em nós a condição de amigos, porque é assim que Jesus nos quer. Eu quero encontrar o meu lugar nesse cenáculo. Eu quero ser tocado, eu quero ser restaurado. Eu quero ser profundamente amorizado pela graça de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu quero te entregar a condução desta partilha, que tu possas levar a cada um a essa profunda experiência do pastoreio de Jesus. Repousa sobre mim, Espírito Santo, para que eu seja um canal, um instrumento, mas fala o coração de cada um, porque, na verdade, és tu que nos convences e tão somente tu é que falas ao nosso íntimo. Amém.
Amém. Amados, foi-me pedido que pudesse, então, partilhar com vocês sobre o Salmo 22, que junto com o Salmo 22 ou 23, dependendo da tradução, que junto com o Salmo 90 ou 91, é um dos salmos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. É claro, portanto, que você deve tomar a sua Bíblia, tome a Bíblia aí nas suas mãos e vamos começar rezando o Salmo 22. Eu, de início, uso aqui a tradução da Ave Maria. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, Ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos então mergulhar um pouquinho em toda essa experiência deste salmo para podermos nos aprofundar nesta perspectiva do bom pastor, hoje com essas três perspectivas que nós vamos ter, com os meus irmãos também no presbiterato que estão também partilhando a palavra hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando Davi escreve esse salmo, primeiro ele tem uma experiência que é a própria experiência dele como pastor. Desde pequeno, ele, dentre os seus irmãos, ele já foi destinado à missão de pastor, inclusive enquanto os seus irmãos mais fortes, mais velhos, iam para a guerra, para guardar o povo, ele ficava encarregado do cuidado das ovelhas. Então ele fala a partir da sua própria experiência. Quando você lê lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículos 10 e 11, está escrito assim, olha, Isaí mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles, e ajuntou, estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Isaí, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Isaí, manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. Então, aqui, esses 7 filhos, e ainda existia esse mais novo. Mas era através até deste que Deus queria usar também para pastorear o seu povo. E a sua experiência, que não era apenas a experiência do guerreiro, do valoroso guerreiro, daquele que defende o seu povo, daquele que toma o seu povo contra o poder do inimigo,
mas daquele que cuida, daquele que zela, daquele que conduz, daquele que apacenta. E esta experiência, esse rei pastor que Davi foi e que é a imagem que vai se tornar a imagem do próprio Jesus, aquele que apacenta. Pois bem, essa imagem, ela nos lembra, então, as ovelhas, porque as ovelhas, elas são totalmente dependentes do pastor para a provisão que precisam, para a direção e também para a proteção. A ovelha por si mesma, ela não tinha essa faculdade, sobretudo, de num lugar árido, de buscar o seu sustento, de se defender contra os predadores, de ter a direção para não se equivocar no caminho. A gente se lembra daquela ovelha perdida lá do Evangelho, da parábola que Jesus conta. E nós somos estas ovelhas, então, dependentes da provisão, da proteção, do cuidado, da direção que o pastor tem para nos apresentar. E no Novo Testamento, nós temos Jesus apresentado como bom pastor, lá em São João, no capítulo 10, no versículo 11. Ele também é o grande pastor, Hebreus capítulo 13, versículo 20, e ainda também é chamado do sumo pastor, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Agora, é fundamental a gente compreender, mergulhar nesse primeiro versículo, porque nele está o espírito de todo o Salmo e da forma como até mesmo nós compreendemos o que seja o pastoreio de Deus na nossa vida. Porque, propriamente, o Salmo, esse versículo, no original hebraico, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Em primeiro lugar é isso. Não é, em primeiro lugar, nada. É não. Ele, o pastor, não vai me faltar. Há um outro sentido também, quando a mesma palavra, que é empregada em hebraico, ela pode ser aplicada como o Senhor é o pastor e o Senhor é a pastagem. Ou seja, ele é o próprio alimento. O Senhor é o pastor e ele é a pastagem. É aquele que nutre. Então, é fundamental aprendermos isso porque muitos acabam rezando esse salmo e às vezes podem entrar até numa linha de uma certa frustração quando olham que de repente as coisas estão faltando. Puxa vida, mas eu estou rezando, eu tenho o Senhor como meu pastor, mas estão me faltando coisas. É Deus quem não vai faltar em primeiro lugar. Porque existe uma lei que é a chamada lei da impermanência de tudo o que é material. Nada do que é manifestação do ser é permanente. Só o ser é permanente. Só Deus é.
tudo passa, só Deus permanece. Então, toda provisão também passa. O que não passa é Deus. Então, quando a pessoa coloca a atenção dela nesse aspecto de que é apenas as coisas, ela pode ficar frustrada. Agora, quando você se identifica com um ser, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, aí eu começo a fazer a experiência da provisão dele atuando em cada circunstância da vida. Aqui existe ainda um outro aspecto, porque ele é o meu pastor e não me faltará, por isso, ao que teme o Senhor, não vai faltar a orientação, não vai faltar o alimento. Mas, por outro lado, quando diz nada, isso também implica a carência, a tribulação, a aflição. Vamos nos transportar para o Novo Testamento, onde Jesus diz que no mundo vocês terão aflições. Depois, no próprio Salmo, o mesmo salmista que diz que o Senhor é aquele que faz repousar, que conduz às águas refrescantes, que leva pelos caminhos retos, é o mesmo Senhor também que guia pelos vales da sombra da morte. Se assim não fosse, a ovelha nem passaria pelos vales da sombra da morte. Mas é que nos verdes campos, nas águas refrescantes, nos desertos ou nos vales da sombra da morte, a provisão vai estar ali. Por quê? Porque o provedor estará ali. O Senhor é meu pastor e não me faltará em nenhuma circunstância. As tristezas, as angústias vêm, mas também as alegrias, as vitórias, os momentos de celebrar, de proclamar, de exultar, também eles vêm. Vamos prosseguir. Veja que ele vai dizer assim: nada me faltará, ele me faz repousar, ele me conduz, ele restaura as forças de minha alma. Os verbos estão no passivo, ele faz, ele realiza esta obra em nós. A ação dele junto conosco. Ele permanece, ele me conduz, ele está comigo, ele é a ação do pastor na vida dos seus. Tomemos o versículo 2. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes. Veja que a vida com Deus, passa por tribulações, mas também não é uma vida tão somente de tribulações, de dificuldades. É uma vida também que traz alegrias, que traz vitórias, e o Senhor é aquele que nos faz, então, deitar nos verdes prados, que nos dá águas tranquilas. Então, alegre-se por isso. Saiba reconhecer esse cuidado do Senhor. Há um tempo atrás eu vi uma matéria falando sobre o Salmo 22, que um pastor de ovelhas ali na terra de Israel, quando ele fala das verdes pastagens, nós não devemos pensar nesses campos verdes, nos pampas gaúchos, por exemplo, que nós temos. Quando nós pensamos nas águas de refrigério, não vamos pensar nos grandes rios do Amazonas ou
nos seus igarapés, porque essa não é a realidade vivida pelo povo de Israel. A pastagem, o verde, normalmente ele crescia na encosta dos montes e junto às pedras, que é onde o sereno, a umidade acumulava-se. E você sabe que onde a umidade acumula-se, ali a vida viceja com mais facilidade. Então, um pastor que conduz as águas de refrigério e também aos campos verdejantes, é naqueles lugares. Há sim o momento do oásis, há sim o momento do Jordão, mas reconhecer que Deus é o pastor que nos dá esses verdes prados, estas águas de refrigério, é perceber no dia a dia, nas circunstâncias, nas situações que estão próximas de nós, perceber como o dia a dia está permeado desta provisão de Deus que traz a água de refrigério. No dia de hoje, eu posso provar da água do refrigério. No dia de hoje, eu posso provar dos verdes prados, não da abundância talvez de um pampa, mas ali ele vai ter o suprimento e eu preciso ter olhos para o dia de hoje, como é que ele me conduz a essa fonte que vai restaurar as minhas forças, que vai trazer, então, uma restauração de forças. Ele restaura as forças de minha alma, pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Perceba que nesse versículo 13, há uma outra tradução que diz das veredas de justiça ou dos caminhos, pelos caminhos retos, aqui fala da Ave Maria, mas fala também pelas veredas da justiça. O termo mais próximo do hebraico é círculo, pelos círculos de justiça ou ciclos. Isso nos faz perceber duas formas. Quando nós percebemos assim, ele restaura as forças de minha alma pelos círculos de justiça ou pelos ciclos de justiça, ele me leva por amor do seu nome. O círculo é o envolvimento, é o envolvimento total. Nós estamos nele, nele nós somos, nos movemos, nele existimos. O círculo, mas também é o ciclo. Os ciclos são variáveis. É como se falássemos das estações da lua. Então, o pastoreio de Deus, a força de Deus, as forças restauradas da nossa alma, elas se dão, inclusive, quando nós passamos por esses ciclos. Já, aliás, hoje eu quero até convidar você logo mais às 9 da noite, com reprise amanhã às 7 da noite, pela Rádio Discípulo, que é uma rádio online que eu tomo iniciativa. Você pode acessar, é só baixar, inclusive, no seu celular. Procure Rádio Discípulo. Hoje, 9 da noite, eu irei falar sobre a lua, poemas e músicas dedicadas à lua, onde vou falar sobre a beleza da lua. E a gente pode pensar que a bênção, a restauração das forças está só sobre o ciclo ou a estação como se fosse a lua cheia, a abundância. Pois há uma provisão para os ciclos diferentes da vida. Há uma provisão de Deus para as fases, as estações diferentes da vida. Ou será que eu
apenas acredito que a provisão de Deus, a força de Deus para a minha alma é quando tudo está bem, como uma noite iluminada pela lua cheia. E quando a lua é nova, quando a noite é mais escura, também ali a força de Deus é comigo. As forças de Deus. E isso vai nos remeter, quando a gente fala desses ciclos ou círculos de justiça, isso nos leva ao livro do Eclesiastes, no capítulo 1, versos de 1 a 7, de 5 a 7. Eclesiastes, capítulo 1, versos de 5 a 7. Que diz: nasce o sol e põe-se o sol e volta de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Então, é dessa forma que Deus vai conduzindo. Ligue esse texto a esse do Eclesiastes que eu citava. Então, nós passamos por ciclos e somos envolvidos em círculos, pelo círculo da proteção divina. O versículo 4. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo, vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Eu trago uma outra tradução. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale escuro, o vale da sombra da morte. Vejam que a sombra da morte é pior do que a morte. E sabe por que a sombra da morte é pior do que a morte? Porque quando a morte chega, ela corta a trama. É como se a gente diz assim, o problema da morte é um problema dos vivos e não dos mortos. O medo da morte, a angústia, a dor, o sofrimento, a separação, a insegurança, a angústia. A gente pode até mesmo pensar nesses tempos que nós estamos passando, onde isso é muito acentuado. Isso é o vale da sombra da morte. A morte como tal não é o vale. A morte é algo. O vale da sombra da morte é essa insegurança, é essa projeção daquilo que nós, às vezes, vivemos. E nós somos circundados por essa sombra da morte de muitas formas. E o mesmo Deus que nos proporciona pastos verdejantes é aquele que está também conosco nessas horas de vale de sombra da morte, em que a sombra seja a sombra da insegurança, da despedida, do medo. Este momento em que esta sombra nos cobre é a hora que Deus está conosco também, cuidando de nós. E Ele vai nos guiando. Por isso, a gente vai percebendo que esse Salmo 22, ele nos mostra o paradoxo da vida, onde Deus é aquele que nos faz, ao mesmo tempo, provar a abundância, mas onde a gente convive com regiões sombrias dentro de nós, ao nosso redor, no mundo. E no meio disso, é preciso distinguir a pessoa do bom pastor, que está próxima, o bom pastor que não me falta, inclusive nessas horas em que o vale se aproxima. O versículo 5
Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos, derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. Uma outra tradução. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja que a mesa do Senhor é a mesa da verdade. Muitos utilizam, às vezes, esse versículo como uma base para, como se fosse, Deus vai me vingar dos meus inimigos. Eu vou ter a vingança diante dos meus inimigos, afinal de contas, Ele é aquele que diante dos meus inimigos, os meus inimigos estarão ali mendigando e eu estarei aqui sentado à mesa. É totalmente incorreta essa interpretação. Não é uma exaltação de vingança diante dos inimigos, mas é a experiência da reconciliação. A mesa é um lugar onde todos se sentam para um banquete, para o convívio. A mesa do reino de Deus. A mesa do reino, na mesa do reino de Deus não há lugar para vingança. Então, estar à mesa, a mesa que o Senhor prepara é aquela mesa da reconciliação, onde se reconcilia, o lugar onde acontece a reconciliação é o lugar onde acontece a unção. Não existe, eu não posso querer a unção, nós pedimos o Espírito Santo, estamos clamando o Espírito Santo e dizendo, unja-me, unja-me, mas se eu não me reconcilio, não existe unção sem reconciliação, não existe unção sem reconciliação. A pessoa pode até falar em línguas, pode profetizar, pode ali bradar, clamar, mas se ela não for reconciliada, como diz o apóstolo Paulo, ela vai ser só barulho religioso. A unção nos coloca na perspectiva do Espírito Santo. Nós terminamos como começamos a nossa mensagem, nos colocando no cenáculo. Ali onde foi derramado o Espírito, foi onde Jesus instituiu a ceia, a Eucaristia. Preparas para mim uma mesa à vista dos meus inimigos, reconciliados e reconciliadores, sob o cuidado do pastoreio de Jesus, que não nos abandona, que não nos deixa. O nosso mundo necessita muito de pastoreio. O pastoreio que nós queremos usufruir, que nós queremos para a nossa vida, é o pastoreio que nós devemos proporcionar também. Mas isso tudo começa no nosso interior. Que você faça essa experiência do pastoreio do Senhor. E no cenáculo, na unção do Espírito, no cuidado do bom pastor, reconciliados, guiados, protegidos, na certeza de que o Senhor é o meu pastor e não me faltará, siga pela vida afora. Ore comigo nesse momento. Pai Celestial, eu quero te agradecer pelo pastoreio de Jesus na minha vida. E por tantas formas como o Senhor faz chegar esse pastoreio na minha vida. Quero te agradecer, amado Deus, pelas pessoas que têm sido canais deste pastoreio na minha vida. Obrigado porque hoje preparas para mim, para cada um de nós,
uma mesa de reconciliação, de unção, de comunhão, a mesa eucarística. Amado bom pastor, eu quero reconhecer nas circunstâncias diversas pelas quais eu atravessar a forma amorosa com que o Senhor zela e vela por mim. Muito obrigado, que o teu pastoreio chegue a cada vida, sobretudo aqueles que talvez se encontrem, talvez numa sombra do vale da morte. Mas é só a sombra, e esta sombra vai se desvanecer com o teu pastoreio, com a tua companhia. Em nome da tua misericórdia. Amém. Foi uma alegria estar com vocês aqui nesse dia. Deixo aqui o meu abraço a toda a comunidade Bom Pastor e a todos vocês que estão participando desse retiro. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.